Você pega as próprias indústrias, e aí fazendo um paralelo com a resina plástica reciclado, com o papelão, é, precisa mudar o seu processo para incluir o reciclado no seu processo produtivo. Na construção, ainda por uma questão cultural também. Apesar do agregado reciclado ser 100% viável para diversas operações, ainda por uma questão cultural, ele precisa mudar ali o seu processo, né? E aí esses incentivos ajudariam, e muito. Doutor, e quem pode dar esse incentivo fiscal para os produtos reciclados? Cidade, Estado ou União? Fala um pouquinho sobre isso. Quem é que pode, de fato, dar esses incentivos? É uma ótima pergunta e eu acho que aqui, como nós estamos passando por um processo de reforma tributária, a gente precisa sempre traçar o paralelo pré e pós-reforma tributária. Uhum. Então, no sistema tributário atual, nós temos aí os PIS, COFINS e IPI, que são tributos de competência da União, ICMS, que é um tributo de competência do Estado, e o ISS, que é um tributo de competência do município, podendo cada um desses entes estipular alíquotas distintas para produtos, então cada produto pode ter uma alíquota diferente, ou até mesmo para os serviços. Uhum. Hoje em dia existe essa possibilidade. Então, até o momento em que se finalizar a transição integral para o novo sistema tributário, os 3 entes federados, governo, estados e municípios, Perfeito. podem, de alguma forma, estipular aí benefícios e incentivos para a cadeia de reciclagem como um todo, seja reduzindo a alíquota de PIS, COFINS ou de ICMS sobre o agregado reciclado ou sobre qualquer tipo de material reciclável ou reciclado, como também reduzindo a alíquota de ISS sobre os serviços de gestão de resíduos e destinação de resíduos. Então, os 3 entes podem sim estipular benefícios fiscais para a cadeia. No sistema pós-reforma tributária, embora os 3 entes continuem tendo algum tipo de autonomia, essa autonomia ela foi extremamente reduzida. Então, hoje, o que eles podem fazer para estipular alíquotas distintas para cada serviço, produto e etc., isso reduz substancialmente e eles precisam atuar, os produtos e serviços que podem ter alguma alíquota diferenciada serão apenas aqueles que estiverem na Constituição Federal, no texto que foi aprovado ao final do ano de 2023. Então, lá na frente, o que a gente vai precisar, se a gente quiser ter um benefício fiscal para a cadeia, para o material reciclado, quem vai poder atuar vai ser o Congresso Nacional por meio da alteração da Constituição. Legal. Doutor, no nosso encontro nacional, nós teremos um palestrante que é o Benito. Ele vai falar do mercado espanhol. E lá na Europa, eu já acompanhei algumas palestras do Benito, e ele vai trazer esse tema aqui para a nossa discussão também. Na Europa, há uma tendência em sobretaxar o produto natural para viabilizar o uso do reciclado. Isso é um caminho aqui para o Brasil? Qual que é a sua opinião sobre isso? Certamente é um caminho, mas eu acho que não é o único caminho. Eu, particularmente, eu tenho um certo receio, talvez uma repulsa, talvez, quando a gente fala de sobretaxação. Eu prefiro falar de ter uma taxação normal para o produto virgem, natural, extraído da natureza, e um incentivo fiscal para aquele produto que for um material reciclado. Eu prefiro não aumentar o imposto sobre o virgem, mas diminuir o imposto sobre o reciclado. Perfeito. Eu acredito que certamente sim, é um caminho, é o que diversos países da Europa fazem, como você mesmo comentou, Rafael, mas eu prefiro seguir talvez um caminho um pouco diferente que a gente vai alcançar o mesmo resultado, que é criar um incentivo econômico para que a indústria ou o elo final da cadeia queira comprar esse material, tenha desejo, procure esse material para utilizar, seja no seu processo produtivo ou na sua construção. Existe um termo, que é um termo talvez um pouco técnico, mas que conversa muito com o que a gente defende, que é o termo extrafiscalidade. É um termo jurídico, muito aplicado, muito conhecido no direito tributário, mas é um termo que explica como o governo pode utilizar a ferramenta tributária como indutora de comportamentos, para induzir, para estimular ou desestimular determinadas condutas, determinados comportamentos.
A extrafiscalidade explica o porquê o imposto que incide sobre o cigarro é tão maior do que o imposto que incide sobre o arroz. A extrafiscalidade explica o porquê o imposto que incide sobre a cerveja é tão maior do que o imposto que incide sobre o feijão. O que a gente defende é que lá na frente a extrafiscalidade também seja o conceito jurídico que vai explicar o porquê a matéria-prima reciclada tem uma tributação tão menor do que a matéria-prima virgem. É o que a gente defende e eu acho que isso tem sentido. Tem sentido, todo. Excelente caminho, doutor. E, doutor, hoje as usinas aqui no Brasil, existe, claro, exceções, mas as usinas de reciclagem já são beneficiadas com o regime do Simples Nacional. Haverá algum impacto com a reforma tributária para o Simples Nacional? Essa foi uma discussão grande no Congresso Nacional durante a aprovação da reforma tributária. Primeiro sobre a manutenção ou não do Simples Nacional. E o Simples Nacional ele foi mantido. Então o Simples Nacional ele segue existindo. O que ocorreu foi talvez uma limitação do crédito tributário que as empresas que vão adquirir materiais e produtos de empresas do Simples Nacional poderão se apropriar. Talvez esse crédito tributário, por ele ser um crédito tributário um pouco menor do que quando ele fizer uma aquisição de uma empresa do lucro real ou lucro presumido, talvez possa fazer com que o mercado se comporte de determinada maneira que as empresas compradoras tenham uma tendência a preferir comprar de empresas que não sejam simples. Isso ainda é uma, assim, não é nada concreto, é um achismo ainda, a gente não sabe como o mercado vai se comportar. Então, vamos lá, respondendo a sua pergunta de forma mais pragmática. Existe um impacto direto? Simples Nacional acabou? Não. Simples Nacional não acabou, Simples Nacional segue existindo ainda mesmo no cenário pós-reforma tributária. Mas todo o sistema tributário está diferente, ele vai ser um sistema integralmente não cumulativo, como a gente chama, ou seja, tudo que você comprar que tiver incidência integral de IBS e CBS vai poder te gerar crédito integral também. E no Simples Nacional teve uma certa limitação nesse sentido. Então pode ser que o mercado se comporte de determinada maneira a fazer com que o elo final da cadeia, o cliente final da cadeia, tenha uma tendência a optar por não comprar de empresas do Simples. Mas isso ainda é um achismo, a gente ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Como eu comentei, a gente ainda está na primeira camada de regulamentação da reforma, então a gente ainda precisa esperar os próximos anos para que a gente possa concluir se esse achismo vai se concretizar ou não. Então ainda tem mais... precisamos esperar um pouco mais.